Bem, vamos dar sequência ao curso com essa aula. Nesta aula nós iríamos falar sobre derivada, mas nós mudamos um pouco o plano dessa aula. Vamos ainda falar sobre taxa de variação e inclinação. Então vamos recapitular o que a gente viu na última aula. Então vamos considerar uma função f de x representada por esta curva, conforme indicado. A variável independente é x, a variável dependente é f. E, como pode ser visto, ela está definida em um determinado trecho, né? Que a gente fala em linguagem mais técnica, um determinado intervalo. Esse intervalo é um intervalo de 1 até 8. Bem, o que a gente pode ver perceber nessa função que existe um trecho dessa função que é um trecho de subida e um outro trecho que é o trecho de descida, né? Ou numa linguagem mais técnica, você tem um trecho onde a função f de x é crescente, que é o trecho de subida, e um trecho que a função f de x é decrescente. Vamos considerar no trecho de subida 2 pontos, conforme indicado, e vamos calcular a taxa de variação associada a esse trecho, a esses 2 pontos. Então, conforme nós podemos ver, nós temos a seta vermelha que indica a variação em x e a seta verde a variação em f. Nós vamos calcular essa taxa de variação de forma visual, né? Através do gráfico, simplesmente olhando para o gráfico. Então, conforme nós podemos perceber, a ΔX anda 2 unidades em x. E se você projetar a seta verde no eixo f, você vai observar que a variação ΔF é igual a 1. Então, a taxa de variação, que é ΔF sobre ΔX, vai ser igual a meio, né? Porque ΔF é 1, dividido por ΔX, que é 2, 1 dividido por 2 dá meio. O que podemos notar é que o valor da taxa de variação é positivo. Isso sempre vai acontecer em uma subida, pois os dois valores, ΔX e ΔF, serão números positivos. Agora vamos considerar 2 pontos, um que está na subida da função e o outro está na descida da função. E escolhemos eles de tal forma que eles estão sobre a mesma linha horizontal. Neste caso, as variações no eixo x e no eixo f vão ser iguais a ΔX igual a 1 e ΔF igual a 0, o que leva a uma taxa de variação igual a 0, né? Nós vamos fazer ΔF dividido por ΔX, então vai ficar 0 dividido por 1, que dá 0. Portanto, em pontos horizontais de uma função, a taxa de variação será sempre nula. E agora vamos pegar num trecho de descida, 2 pontos da função. Vamos ilustrar, né? Não é uma prova, mas vamos ilustrar que num trecho de descida da função, a taxa de variação será sempre negativa. Conforme nós podemos ver, a seta vermelha indica uma variação positiva, porque ela aponta no sentido positivo do eixo x, enquanto que a seta verde ela aponta no sentido negativo do eixo f. Se ela aponta no sentido negativo, essa variação, portanto, é negativa. Projetando essas setas sobre cada um dos eixos, nós vamos ver que o ΔX vai ser igual a 2, anda 2 unidades no eixo x. Agora, ΔF, pelo fato da seta estar apontando no sentido contrário do eixo, ela vai ter um sinal de menos, então vai ficar ΔF igual a menos 2. Portanto, a taxa de variação, que é ΔF dividido por ΔX, será menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, portanto, essa taxa de variação é menos 1.
Então, sempre quando você estiver calculando uma taxa de variação num trecho de descida de uma função, nós vamos ter sempre uma taxa de variação negativa. Bem, agora nós vamos falar sobre a inclinação de uma reta, ou seja, sobre a taxa de variação de uma reta. Nós vamos começar com o nosso exemplo do carro em movimento, usado nas primeiras aulas, qual é representado graficamente por uma reta e também pela expressão matemática S de t igual a 10 mais 15t. O que nós vamos fazer aqui é justificar geometricamente os dois termos que compõem a função. Vamos encontrar razões geométricas que expliquem o termo que aparece, o primeiro termo que é 10, e depois o segundo termo que é 15t. Na aula anterior, nós vimos que o trecho indicado apresenta taxa de variação igual a 15. Se escolhermos um novo trecho da reta, por exemplo, esse trecho indicado, vamos perceber que a taxa de variação é a mesma calculada anteriormente. Conforme é indicado pela seta vermelha, a variação do eixo t será de 4 segundos. E a reta verde indica que a variação no eixo S é de 60 metros. A taxa de variação será 60 dividido por 4, que dá 15. Portanto, note que a taxa de variação apresenta o mesmo valor calculado anteriormente. Ou seja, uma reta sempre possuirá uma única inclinação, independentemente do trecho analisado. Neste caso, a inclinação será sempre 15. Este fato pode ser melhor observado através desse esquema geométrico que mostra várias taxas de variação ao longo de uma reta. O esquema geométrico é indicado pelos catetos de cada triângulo retângulo usado para calcular a taxa de variação, pois os catetos indicam as variações ΔS e ΔT. Para cada trecho que calculamos a taxa de variação, surge um triângulo retângulo. Então esse será o primeiro triângulo retângulo, com as setas vermelha e verde indicando as respectivas variações ΔT e ΔS. Depois nós vamos ter um outro triângulo, um triângulo maior, cujas setas representam da mesma forma as variações ΔT e ΔS. Nós vamos ter o terceiro triângulo, nós vamos ter o quarto triângulo. Todos esses triângulos retângulos apresentam a mesma proporção. Significa dizer que a razão entre os catetos é sempre a mesma. Portanto, o valor ΔS dividido por ΔT é sempre o mesmo, produzindo uma mesma taxa de variação para uma determinada reta. Então, essa é uma forma, um argumento geométrico para indicar que a taxa de variação de uma reta, de uma função descrita por uma reta, é sempre a mesma. Qualquer ponto da reta pode ser obtido caminhando pelos catetos do triângulo retângulo, conforme mostrado no esquema. Então, primeiramente, nós caminhamos de acordo com a seta vermelha, ou seja, avançamos no eixo T, e depois caminhamos pela seta verde, ou seja, caminhamos sobre o eixo S uma determinada quantidade, e chegamos ao ponto indicado. Neste exemplo, nós sabemos que a taxa de variação é 15, o que significa dizer que a cada unidade caminhada na horizontal, nós subimos na vertical 15 unidades. Portanto, se andarmos 2 unidades na horizontal, vamos subir 2 vezes 15. Se andarmos 3 unidades na horizontal, vamos subir 3 vezes 15. Ou seja, a subida é sempre proporcional ao quanto se caminha na horizontal. Agora podemos generalizar a pergunta e dizer: e se andarmos T unidades? Vamos subir quantas unidades? Ao caminhar T unidades na horizontal, vamos subir T vezes 15. Note que na expressão matemática aparece o termo 15T. Portanto, o termo 15T que aparece é o termo que faz a reta subir
com inclinação igual a 15. Agora, falta justificar geometricamente o termo 10 que aparece na expressão. Se notarmos, vamos perceber que existe um espaço entre o eixo T e o esquema de triângulos. Esse espaço corresponde a 10 unidades no eixo S, que é exatamente o correspondente geométrico do termo que aparece na expressão matemática. Uma outra forma de justificar é observando onde a função toca o eixo S. Conforme podemos ver, a função toca o eixo S em 10. Portanto, S de t é geometricamente representado pela soma das duas setas. A primeira seta, azul clara, que vale 10, mais a segunda seta, a seta verde, que vale t vezes 15, o que corresponde à expressão matemática utilizada. Com essa justificativa geométrica, é possível extrair deste exemplo o seguinte: a função representada por uma reta será sempre a soma de dois termos. O primeiro termo será um número, que corresponde ao lugar em que a função toca o eixo na vertical, e o outro termo será a inclinação da reta vezes a variável independente. No nosso caso, a inclinação é 15 e a variável independente é t, portanto temos 15t. Como um segundo exemplo, considere essa reta que representa graficamente a função f de x. Nossa tarefa vai ser determinar qual a expressão matemática que descreve todos os pontos dessa reta. Conforme havíamos dito, a expressão f de x será a soma de dois termos: um número mais a inclinação vezes x, a inclinação vezes a variável independente. Vamos primeiramente determinar a inclinação da reta. Para tanto, precisamos de dois pontos da reta, conforme estamos indicando. As setas vermelho e verde indicam variações em cada um dos eixos. A seta vermelha, portanto, será ΔX e a seta verde será ΔF. Como as marcas em ambos os eixos indicam uma unidade, temos que a variação ΔX será 3, enquanto que a variação ΔF será 6, o que corresponde a uma taxa de variação igual a 2. Ou seja, a inclinação dessa reta é igual a 2. Com isso, podemos determinar qual é o segundo termo da função, ou seja, o termo inclinação vezes x. Esse termo é igual a 2x, pois 2 é o valor da inclinação. E sabendo que a função toca o eixo f em 1, temos que o primeiro termo, ou seja, o número, será igual a 1. Portanto, a função será f de x igual a 1 mais 2x. Bem, com isso nós terminamos esta aula e na sequência nós vamos utilizar o conceito de inclinação ou taxa de variação para entender o que é uma derivada de uma função. Até o próximo vídeo.